te dou por mais esse dia, graças te dou porque nós estamos aqui, que o Senhor nos trouxe aqui, ó Pai. Seja conosco nesse momento, fala aos nossos corações, nos dê entendimento, ó Pai, da Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis 1, vamos fazer a leitura do primeiro capítulo, como é de costume. Vamos fazer a leitura alternada, eu vou ler os versículos ímpares, peço que os irmãos leiam os versículos pares. Leiamos, irmãos. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Disse Deus, haja luz e houve luz. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre águas debaixo do firmamento e águas sobre o firmamento, e assim se fez. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. E disse, produz a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. Houve tarde e manhã o terceiro dia. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra. Houve tarde e manhã o quarto dia. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quinto dia. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem do homem o criou. Homem e mulher os criou. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra,
e todas as árvores que há fruto, que deem semente, isso vos será para mantimento. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Peço aos irmãos que deixem a Bíblia aberta em Gênesis ainda, que nós vamos ler mais um pouco. Mas antes da gente entrar na nossa aula de hoje, vamos ver um breve resumo do que a gente já trabalhou até o dia de hoje. Foram 6 aulas anteriores. Então, nesse resumo, na nossa primeira aula, a gente teve uma aula de introdução, onde a gente viu o que o mundo prega e as suas falhas. Na nossa segunda aula, a Bíblia e a História, vimos a historicidade da Bíblia e que todas as coisas que estão escritas na Bíblia são verdadeiras, pois foi escrita por um Deus que não pode mentir. Na nossa terceira aula, Gênesis e a História, vimos sobre o povo pré-diluviano e o início da nossa civilização após o dilúvio. Na nossa quarta aula, Gênesis e a Ciência, vimos tanto a proposta da ciência quanto a proposta da Bíblia. Na nossa quinta aula, Gênesis e a teoria da evolução, vimos mais um pouco sobre a teoria da evolução e como ela não descreve fielmente o que acontece no início de todas as coisas, porque apenas a Bíblia que faz isso. E na nossa última aula, Gênesis 1, nós vimos um pouco mais sobre o primeiro versículo da Bíblia, e onde a gente viu os 3 pontos iniciais da criação: o tempo, o espaço e a matéria. Mas como disse, hoje nossa aula é Gênesis 1:2, o segundo verso da Bíblia, que diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Esse versículo, como eu já disse anteriormente, possui grandes interpretações. Mas antes que a gente busque o significado do verso 2, a gente precisa responder a seguinte pergunta: o que Deus quer que nós saibamos através desse versículo? O que Deus quer que nós aprendamos com esse versículo? A Bíblia é o livro por qual Deus se revela ao ser humano. Tudo que nela foi escrito tem um objetivo, e esse objetivo é revelar a pessoa de Deus. Assim, nós não podemos perder de vista que em cada texto Deus está se revelando ao seu povo, de alguma maneira, não somente para o povo que viveu em determinada época ou local, mas para todos os povos de todos os períodos e de todos os locais. Então, o significado do que foi escrito é muito mais relevante, pois vai além de locais e culturas. Se não fosse assim, a Bíblia não poderia ser usada por outro povo que não fosse os judeus. Ela foi escrita para os judeus, então se não fosse assim, nós não poderíamos usar a Bíblia. No entanto, pela revelação de Deus, ela foi entregue por um povo específico que possui uma cultura e uma língua específica. Mas a sua mensagem é válida para todos os povos. A sua interpretação, contanto, deve ser feita no contexto dos judeus, no contexto da cultura e da linguagem deles. Sabendo que o propósito de Deus através da Bíblia é revelar-se ao homem, quando Deus trata das origens de todas as coisas, do início do nosso universo, o alvo não é estabelecer todos os detalhes de como aconteceu, mas antes nos dá um referencial para o nosso conhecimento dele e da nossa origem. Então, vamos entrar agora no texto específico de Gênesis 1:2. Ele começa assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. A palavra que está escrita aqui, no hebraico, é Ha-Eretz. Ela, na verdade, aparece no primeiro versículo da Bíblia, quando fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa palavra, a terra, é a mesma do versículo 1 com o versículo 2. E ela possui várias traduções. Vamos ver algumas. Em Gênesis 1:10, vamos abrir lá. Diz assim: a porção seca chamou Deus terra e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que era bom. Então aqui, Ha-Eretz significa a porção seca. No verso 12, diz assim: a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom.
Aqui, Haaretz significa o solo da terra. E peço que alguém abra em Salmo 24:1 e leia para nós, por favor. Salmo 24:1. A tradução do pastor está um pouco diferente, mas o significado é o planeta habitado pelo homem. Haaretz aqui significa o planeta habitado por homem. Então nós vimos três traduções diferentes para a mesma palavra, Haaretz. Mas independente da tradução, a importância está no sem forma e vazia. Observem lá que no texto não faz a diferença da tradução que vai ser utilizada. Por exemplo, a porção seca estava sem forma e vazia. O solo estava sem forma e vazio. O planeta estava sem forma e vazio. Todos eles têm o mesmo significado. Essas duas palavras, sem forma e vazia, indicam o estado que a Eretz, que a terra, estava. E que estado seria esse sem forma e vazia? Essa mesma expressão ocorre mais uma vez na Bíblia, em Jeremias 4:23. Vamos abrir lá. Jeremias capítulo 4, 23. Obrigado, Marlene. Olhei para a terra e ela sem forma e vazia. Aqui Deus fala o estado que a terra de Israel haveria de se tornar. O estado que seria de completa desorganização. Esse estado seria causado pelo próprio Deus, como a gente vê em Jeremias 4, 27 e 28, um pouco mais embaixo, que diz assim: Pois assim diz o Senhor, toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. Por isso a terra pranteará e os céus acima se enegrecerão, porque falei, resolvi e não me arrependo nem me retrato. Então, a terra, ela chegaria a um estado de sem forma e vazia porque Deus o causaria. Claro. A terra que ele fala aqui em Jeremias 4:24 é a terra de Israel, tá? É a terra de Israel, isso. É a terra lá de Israel. É o Deus sobre Israel. Exatamente, é a terra de Israel, especificamente o povo israelita aqui. Assim, o estado encontrado em Gênesis seria que estava desorganizado e seria organizado, essa organização veria por Deus, Deus seria o causador dessa organização. Em Jeremias, a gente encontra uma terra organizada pela cultura israelita, mas que em breve ficaria totalmente desorganizada pela ação de Deus. Em Gênesis, nós encontramos uma terra que está totalmente desorganizada, ela está sem forma e vazia, e que em breve ela ficaria organizada pela ação de Deus. Portanto, o significado básico do sistema é de desorganização. Vamos pegar um exemplo. Vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis 2:7. Gênesis 2:7 diz o seguinte: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aqui, a Bíblia nos diz que Deus formou o homem do pó da terra. Embora terra, aqui nesse verso 7, não seja a mesma usada no verso 1 e no verso 2, Eretz, o princípio é o mesmo. Deus pega algo que ele criou, que não estava ainda totalmente organizado e na sua forma final, e ele transforma isso em algo organizado, como o ser humano. O sem forma e vazia do verso 2, ele simplesmente se refere ao estado inicial da criação, e não ao seu estado final que chegaria após a criação. Seguindo um pouco o texto, ele diz assim: havia trevas sobre a face do abismo. Claro, claro. Primeiro, no verso 24, chama muito a nossa atenção se você parar para observar. E disse Deus que a terra produza. Então, aí vai dizer tudo que a terra vai produzir.
Uhum. Aqui ele não está falando de ervas e árvores, mas de seres vivos. Uhum. Seres viventes. Toda a origem dos seres vivos vem da terra, inclusive do homem. Tá? Isso. Então, eles estão aqui lá no céu, lá no Verso 24. 24. Então, o ser humano e as coisas são produto já de algo criado. Isso. Tá certo. Com relação aqui a esse verso 2 aqui, seria bom a gente tentar compreender esse verso 2 aqui da perspectiva do autor. Uhum. O autor ele recebe uma revelação, né? É maior do que ele. E ele falar de que não existia nada, não é? Uhum. É complicado, porque É. o que é o nada? Quem já está, quem já é criado dentro das coisas criadas, fica difícil você, não é? Até um copo vazio, segundo o poeta, está cheio de ar. Então, existe alguma coisa lá. Verdade. Não é um nada. É. Então, o verso 2 aqui, ele vai mostrar, não é, que do nada Deus criou todas as coisas. Basicamente, a base seria essa do verso 2. Uhum. Porque ele fala aqui que a terra era sem forma vazia, então não existia terra. É. Então ele fala que havia trevas sobre um abismo. Como é que ele vai ver um abismo em trevas, na escuridão? Você não tem como entender isso. Vê no quarto escuro, você vê o que? Você não vê nada. Como é que você vai ver um abismo na escuridão? É. Então, ele está dizendo que você olha para o céu, cara, para o universo de noite, é um abismo para você. Porque você não vê o fundo de nada. Isso. É basicamente isso aqui, né? Não, e é isso mesmo. Eu trouxe até um exemplo para ilustrar um pouco sobre isso. Mas então, havia trevas sobre a face do abismo. Eu gostaria de perguntar aos irmãos, por que havia trevas? Algum dos irmãos imagina algo, podem me responder, por que havia trevas? Claro. Qual é a trevas que você está falando? Trevas aqui é escuridão, não é maldade. Isso, exatamente. A gente fazer essa simulação. Isso. Você corresponder, senão. Trevas aqui é o escuro. É. Não tem lugar para escuridão. Exatamente, é porque essa era a resposta, eu estava encaminhando a isso, pastor. Mas não havia trevas simplesmente porque Deus não havia criado a luz ainda. Por isso que havia trevas. E a gente precisa entender também a expressão traduzida por face do abismo. Ela basicamente significa sobre a face do ou da face do. Vamos ver em Gênesis 7, 23. Vamos abrir nossa Bíblia lá. Gênesis 7, 23. Diz assim: Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem e o animal, os répteis e as aves do céu foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com eles estavam na arca. Aqui, sobre a face da terra. E podemos entender por meio de um exemplo. Vamos imaginem vocês que vocês estão na boca de um poço. Eu pulei um pouco. A boca de um poço, em que ele tem milhões de quilômetros de diâmetro, bilhões de quilômetros de profundidade e em completa escuridão. Você não conseguiria ver as bordas do poço, nem o seu fundo. E é exatamente esse o significado de trevas sobre a face do abismo. Temos aqui uma expressão do estado inicial. Você está num lugar onde você não consegue ver as bordas, você não consegue ver o fundo, é apenas completa escuridão. Como o pastor falou, num quarto escuro, onde você não consegue enxergar nada. Esse é o sentido do trevas sobre a face do abismo. Seguindo mais um pouco no texto, a gente vê o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Claro? Desculpa, eu não estou escutando, Celina. Eu acho que também é uma disposição. Quando eu falo abismo, talvez é porque o escritor não conseguiu enxergar uma outra palavra para dizer uma coisa assim tão assim. A gente não tem uma palavra assim que dê uma descrição assim que você fala assim, essa descrição está boa para isso, porque assim é completa escuridão. E aí, igual, o texto não quer dizer sobre no sentido de você estar em cima de algo e está escuro.
Mas é completa escuridão. Em volta de você é completa. Não tem uma palavra melhor. E também abismo é uma coisa que assim, a gente tem muita ideia de abismo, assim, de ver filme, ver aqui, ver ali. Então a nossa ideia não é nem uma ideia assim, talvez muito boa, porque a gente também, né? Não, é a ideia de você estar em frente de algo que aí não tem fim na sua frente, né? Essa que é a ideia que nós temos de abismo, né? De a gente chegar no topo de uma montanha e não ver nada embaixo, né? Ali é o abismo da montanha, né? Mas seguindo um pouco mais o texto, ele diz assim: e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. É interessante a gente notar que existem muitas teorias científicas sobre a origem da água no universo, mas nenhuma até hoje que os cientistas concordem que seja ela satisfatória, que eles entendam como boa para a origem da água. A água é uma molécula composta por 2 átomos de hidrogênio, que são esses com Hzinho, e um átomo de oxigênio. Ela é a molécula mais abundante no universo. A molécula que mais tem no universo é a água. E sem ela, sem a água, não há vida. É importante notar a quantidade de elementos químicos que existem na nossa galáxia. Hidrogênio é o mais abundante, o Hzinho é o mais abundante da nossa galáxia. Depois vem o hélio e em terceiro lugar é o oxigênio. Então, da água, dos elementos mais abundantes do nosso universo, a água tem 2 deles. O telescópio Hubble observou a existência de moléculas de água numa galáxia a 11 bilhões de anos-luz de nós. Muito longe. E se a gente vê, segundo a teoria dos evolucionistas, que essa luz demoraria 11 bilhões de anos para chegar até nós, o que isso quer dizer? Ele está tão distante que a luz dessa galáxia demora 11 bilhões de anos para chegar até nós, segundo os evolucionistas. E o nosso universo, segundo eles ainda, teria surgido apenas há 13 bilhões de anos. Portanto, segundo a teoria evolucionista, um universo inicial com menos de 3 bilhões de anos já existia coisas complexas como a água, como a molécula da água. Em outras palavras, a água já estava presente logo no início do universo. A afirmação bíblica sobre a abundância da água no início da criação e a descoberta científica sobre a sua abundância no universo deve despertar em nós a curiosidade devido a essa relação entre a água ser um dos iniciais criados, né, como diz no verso 2. Isso não quer dizer que a Bíblia defende a teoria do Big Bang, só que tanto a ciência mostra com fatos científicos e a Bíblia nos diz que a água é um dos elementos que foram criados, um dos primeiros elementos do nosso universo. E diante do que a gente viu até aqui, eu trago aos irmãos uma pergunta. Sendo que Deus criou o mundo em 6 dias, o verso 2 de Gênesis, ele teria feito parte desses dias ou seria considerado um período à parte? Ou melhor dizendo, em que verso começa o primeiro dia? Alguns dos irmãos podem me ajudar? Esse verso 2 aqui é um resumo. O verso 2. Praticamente um resumo da criação. Uhum. Eu leio literalmente nos 6 dias. Sim, Não é literal. literal. Mas o que nós estamos vendo aqui é uma introdução do que vai acontecer. Porque ele está mostrando aqui, né, a origem de tudo. Uhum. Deus, o Criador, o Espírito e a água. Uhum. Então, aqui está formulado aqui toda a ordem do universo. Uhum. Está nesse verso 2 aqui. É um resumo do que vem após, é uma expansão, não é? Uhum. É uma progressividade do que ele falou no verso 2. Uhum. Então, o senhor acha que o primeiro dia começa no verso 2? Não, o primeiro dia começa a descrição. Então, toda a criação, ela está resumida no verso 2 aqui. Uhum. O que vem depois é uma expansão Entendi. de dias que retratam o verso 2 ali. Entendi. Então, eu não considero o verso 2 o primeiro dia. Eu considero que ele é um resumo do que vai ser exposto. Uhum. O primeiro dia é o primeiro dia, que começa aqui no verso
Começa no verso 3, para o senhor. Tá. Entendi. Entendi, pastor. Vamos seguir, que eu penso um pouco diferente do senhor, mas eu vou mostrar os... vou mostrar o raciocínio. Não, sim. Então, vamos então examinar a estrutura do relato do primeiro dia. Vamos ver do verso 3 ao verso 5, que é o primeiro dia. Diz assim: Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã no primeiro dia. A gente, olhando o texto, é bem claro quando termina o dia, no verso 5. Houve tarde e manhã o primeiro dia. O ato principal da criação no primeiro dia é a luz, como diz no verso 3. Disse Deus, haja luz. Deus, só abrindo um parênteses aqui, que eu acho muito interessante a gente notar, que Deus trouxe à existência algo que os cientistas chamam de radiação eletromagnética. E isso é muito interessante porque, dentre as descobertas científicas do século XX, essa chamada radiação cósmica de fundo. E observe que a radiação cósmica de fundo é uma evidência científica. Eu pus uma imagem aqui. As partes vermelhas são, teoricamente, onde essa radiação é mais forte, e as partes azul, onde ela é mais fraca. E essa imagem é o que é chamado de universo observável, é o que a gente consegue observar do nosso universo. Então, observe que a radiação cósmica de fundo é uma evidência científica. A interpretação dessa evidência que ela é questionável. Segundo a interpretação evolucionista, essa radiação de fundo ela teria sido remanescente do Big Bang. E podemos observar que tanto a Bíblia quanto a ciência concordam, havia luz no início do universo. Esse aspecto da Bíblia e da ciência concordar de haver luz no início do universo, ela não torna válida a teoria do Big Bang. Porque a sequência dos eventos que ocorrem é diferente da Bíblia pelo da ciência. O que foi dito é que a evidência científica, a radiação cósmica de fundo, e não a teoria científica Big Bang, é compatível com a narrativa bíblica. Então, a radiação, a evidência científica é compatível com a Bíblia. Só que a teoria que eles baseiam em cima da evidência não é compatível com a Bíblia. Não é compatível com a Bíblia. Então, vamos voltar agora para os detalhes do primeiro dia. No verso 5, o Senhor Deus chama a luz de dia e as trevas de noite. E com essa informação, então, a gente pode ver quando começa o primeiro dia. Sendo que no verso 3, Deus diz, haja luz, basta nos saber onde que encontra, então, as trevas mencionadas no verso 5. Porque no verso 5 ele diz, chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Então, de onde vêm essas trevas? De onde que vêm essas trevas? Essas trevas vêm do verso 2. Então, a gente vê a sequência... Sim, Moreira. Aqui é em relação ao universo, cosmos. Entendi. Aham. O verso 1 para você já faz parte do primeiro dia. Mas é porque, o que acontece? A estrutura do capítulo 1 de Gênesis, o verso 1 é um resumo da criação como um todo. Criou Deus os céus e a terra. Esse é um resumo de toda a criação de forma geral. E aí, a partir do verso 2, ele começa a descrever como que foi feita essa criação. E aí, os seus dias. Conseguiu? Você corrigiu a minha tese. Então, a minha tese é a partir do capítulo. Em vez do verso 2, é o verso 1, realmente. O verso 1 é um resumo de tudo. Isso. E aí, o verso 2 começa a expansão. Isso. O verso 1 é o resumo da criação de modo geral, de como um todo veio a existir. A terra e os céus, como o universo de modo geral. Aí, a partir do verso 2, ele expande esse resumo do verso 1 e ele abre essa explicação de como foi criada essas coisas, e aí ele separa ela em dias, e aí ele dá sequência falando o que foi feito em cada dia.
Fez sentido, Moreira? Isso. A escuridão foi Deus. Então, a gente vê a sequência dos eventos da criação do primeiro dia. Primeiro veio as trevas, depois veio a criação da luz, a separação entre a luz e as trevas e o fim do primeiro dia. Então, a gente vê que o primeiro dia, ele começa do verso 2 e não do verso 3. E esse versículo 2, existem muitas teorias em relação a esses versículos. O que a gente viu tanto de semana passada de Gênesis 1:1 e do Gênesis 1:2. E talvez a teoria que é mais conhecida seja a teoria do hiato. Seria a teoria do hiato ou a teoria da construção e reconstrução. Eu trouxe essa teoria para os irmãos verem uma das teorias que são ditas, mas que não são verdadeiras, e eu vou trazer mais na frente os motivos pelo qual. Algumas pessoas colocam anos geológicos, milhões ou bilhões de anos entre o verso 1 e o verso 2, porque eles tentam fazer essa harmonização entre a Bíblia e a ciência. E aí vem essa teoria. E a Bíblia de Estudo de Scofield e a referência bíblica anotada de Drake elas são os exemplos mais comuns onde a gente pode ver essa teoria do hiato ou a teoria da reconstrução, da ruína e reconstrução, que permanecem como ensino. E essa teoria, ela vem da seguinte forma. Ela diz assim: no passado distante, Deus criou uma terra e um céu perfeito. Satanás governava essa terra povoada pela raça do humano sem alma. Ele morava no jardim do Éden, mas rebelou contra Deus, desejando tornar-se como ele. Com a queda de Satanás, o pecado teria entrado no mundo, trazendo o julgamento de Deus sobre a terra em forma de um dilúvio. E aí, esse dilúvio seria então a razão deles, de onde vêm essas águas do verso 2. E seguindo por uma era glacial. Então, todos os fósseis humanos, de plantas e de animais que a gente encontra hoje nas rochas, são desse dilúvio de Lúcifer e não possuem nenhuma relação genética com as plantas, os animais e os fósseis que nós encontramos na Terra de hoje. Então, essa é a teoria que eles falam. Essa teoria é muito comum no meio cristão. Na Bíblia de Scofield. Não faz assim. Eu trouxe algumas coisas para a gente analisar para mostrar o quão errado é essa teoria, mas infelizmente essa é uma teoria que é muito presente no meio cristão, presente nas igrejas cristãs como um todo. E a gente vê também que essa teoria não há nenhum relato bíblico dela antes do século, nenhum escritor, relato bíblico não, nenhum comentário bíblico que mencione essa teoria antes do século XVIII. Então, essa teoria ela é recente, o povo criou essa teoria recente e, portanto, ela tem o alvo de fazer, como eu já disse, de harmonizar as descobertas da área da geologia com a Bíblia. Ela tem essa intenção de fazer essa harmonização, mas isso não ocorre, porque um problema principal dessa teoria é teológico. Como a gente já viu quando a gente estudou evolucionismo teísta. Como que a morte entrou no mundo antes do pecado de Adão? Porque Romanos 5,12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos os pecaram. Então, como a gente já estudou isso, a morte entrou após o pecado de Adão e não antes. Outro problema que a gente pode ver ainda, usando o texto de Romanos 5,12, é que ele fala da entrada no pecado mundo. Mas a palavra grega traduzida por mundo é cosmos. E aqui, então, o pecado não entrou no planeta Terra, mas no cosmos, no universo como um todo. A entrada do pecado aconteceu depois da criação de Adão. E outros pontos que a gente pode ver, então, que mostra que como essa teoria está errada, são os seguintes. Deus chama a criação de muito boa. Após o sexto dia, como nós já vimos, Deus termina dizendo: e eis que era muito bom. Deus não poderia ter chamado de muito bom um universo que já existia o pecado dentro dele. Também temos o fato de Deus abençoar o sétimo dia e estabelecer um mandamento relacionado a esse dia,
mostra que no mundo criado por ele não havia nenhum traço de pecado. Tudo o que foi criado por ele era perfeito e santo. Após a desobediência de Adão, que aí entra o pecado no mundo, e não antes. E para terminar o argumento, a gente vê que o Jardim do Éden foi criado no 6º dia, e não antes. Então, como Satanás governava o Jardim do Éden, sendo que o Éden foi criado no 6º dia? Então, vemos que essa teoria não tem embasamento bíblico nenhum. E essa é apenas uma das teorias que são muito disseminadas no meio cristão sobre a criação, onde as pessoas tentam harmonizar a Bíblia com a ciência. Mas, como eu já disse em algumas aulas, sempre que você vai tentar harmonizar as duas, você vai comprometer uma. E, infelizmente, as pessoas comprometem a Bíblia quando não deveria. Porque essas teorias, nós sempre devemos olhar para essas teorias com um olhar bíblico, porque a Bíblia é a única fonte de verdade nesse mundo. E não usar a ciência para interpretar a Bíblia. O que é mais confuso nessa tese aí, nesse do comentário do David, é colocar o diabo como Senhor e governador de alguma coisa. Isso. Então, isso aí é um absurdo assim. É terrível. Ele coloca como governa os humanos sem alma, né? Que ele coloca. Pois é, isso não existe. Hoje muita gente pensa no meio cristão se o diabo governa o inferno. Verdade. Porque essas influências chegam na igreja e é mais fácil crer uma heresia como essa do que dizer, olha, o diabo não governa o inferno. Ele nem é dono do inferno, né? Exatamente. O governo é Deus, ponto final. Não tem a sua soberania, então. Esse é apenas um dos exemplos de coisas que entram no meio cristão que são completamente heresias e que as pessoas acreditam. Então, quando a gente olhar qualquer teoria, seja em relação à criação ou qualquer outra coisa que as pessoas tragam para a Bíblia, a gente tem que olhar isso com um olhar bíblico. A gente tem que olhar isso como a Bíblia nos diz que isso aconteceu, porque é a Bíblia que é a fonte da verdade. A gente não pode ignorar a Bíblia para poder fazer uma teoria ou alguma coisa fazer sentido para nós. A Bíblia tem que ser o nosso guia no nosso dia. Alguém gostaria de fazer algum comentário para terminarmos? Adão foi uma criação perfeita, porém, quando ele desobedeceu a Deus, ele virou imperfeito e aí caiu em pecado. Porque toda a criação de Deus foi perfeita até o momento da desobediência. Quando aconteceu a desobediência, Adão caiu, pecou, e aí ele não era mais perfeito. Sim? Aham. Aham. Aí, igual você falou aí, eu fiquei meio na dúvida, porque depois você vem e fala, haja luz e houve luz. Aí você falou que uma energia, uma radiação. No versículo 16, fala que depois, eu acho que não sei se no quarto dia, Deus criou o sol e a luz. Isso. Aí eu fiquei confusa com isso, até quando eu fui estudar sobre isso. Aham. Eu pensei, criou a luz, mas não tinha sol, Aham. não tinha lua, não tinha, né? Então, no caso, seria uma energia, essa primeira criação de Deus. Não, é porque o que acontece? Não, eu entendi a sua pergunta. É porque o que acontece? O sol foi criado no 5º dia. E a gente pode ver que as plantas foram criadas no 4º dia. Então, a criação não precisava do sol para sobreviver, precisava de Deus. Deus era a fonte da luz. Deus era a fonte da luz. A questão da energia cósmica de fundo, a gente vê que a energia que foi criada, ela existe desde o início do universo, mas a luz em si, Deus é a luz. A gente vê que Deus é a luz, não no sentido que Deus é um ser de luz, mas assim, a luz provém de Deus. E aí a gente vê, e aí como eu já disse, em relação ao verso 4, o dia 4 com o dia 5, que a criação, as coisas que foram criadas, elas não precisavam do sol, da lua, da água ou de qualquer outra coisa. Elas precisavam de Deus para sobreviver. Então, assim, aí eu entendi a sua pergunta. Claro. Veja só. Deus criou, separou a escuridão e a luz. Uhum. Tá lá. E o que é que ele faz em seguida? Ele bota para governar o quê? Então, para governar o dia, a luz que já existe, ele bota o sol. Uhum. E para governar a noite, ele bota a lua. Uhum. Então, existe ali, a criação está lá, a luz está lá, a escuridão está lá, mas o governo vem depois. Uhum. O sol governa o dia, o sol governa a
É. Entendeu? E a lua governa a noite. Então, é isso que a gente tem que perceber. Então, mas também, eu não entendi assim, como é que eu vou explicar isso, por exemplo, para criança Você dessa fala sobre a claridade. Você fala sobre a claridade. Como é que tinha claridade se ainda não tinha sol? Isso, Entendi. essa luz aí que eu tô sentindo, cabeça, não sei É. dizer. Exatamente. O sol não significa que o sol é a luz em si. Exatamente. Porque a gente Deus não consegue precisa É, do sol. exatamente. Deus não precisa do sol. Ele haja luz. Tá tudo claro. O sol é mais uma Havia criação. claridade, mas ainda não existia O o sol sol. é uma Isso. criação dentro já da luz que existia. Isso, exatamente. Mas essa relação, né, com as crianças, essa qualidade vem como? Tá. Assim, Aí tá. até a Sofia se fez a primeira vez, porque eu expliquei pra ela, luz e noite, é um desenho, tá? Aham. Claro e tá à noite, né? Mas aí embaixo vem o sol, porque eles não sabem o significado. Aham. Eles não sabem a diferenciação. Você vai explicar da forma mais simples. Deus criou o sol, criou a luz, colocou o sol lá para mostrar a luz. Não tem como, até parece difícil. É. Depois tinha a luz, depois saiu a luz. Agora, é interessante, cara, Aí agora eu tô vendo o Thiago falar Da radiação cósmica. radiação, aí eu falei, esse verso 2, cara, ele tem assim um modelo teológico assim que extrapola todo o entendimento. É. Porque veja só, Isso é verdade. que o Espírito Pairava sobre as águas. Aham. Veja só, e no princípio Deus criou os céus e a terra foi formada em madeira, e o Espírito disse, haja luz. É. É interessante que Jesus vai dizer lá no Testamento, eu sou a luz Do mundo. e ali. É. Então a gente começa a perceber essas coisas e nessas relações, né, que é tudo interessante aqui. ele é o sol da justiça também, né? Eu pensei isso. O problema é porque ela está certa. Só que a gente só consegue imaginar as coisas que é tangível. É porque é um pouco mais abstrato isso é verdade. Talvez que as crianças, ela tem sua própria forma de entender as coisas. E assim, hoje a gente fica complicando as coisas. Porque assim, ó, por exemplo, o Tiago está ali fazendo essa aula e tal, aí você ativa, peraí, mas não existe o sol e tal. Eu aprendi na escola dominical lá, quando eu era criança, aí houve luz, eu nunca pensei que já tinha luz, mas não tinha o sol. Eu achava assim, houve luz aí para tudo claro. Associei a claridade Com o sol. Criança não precisa de razão detalhe. Ficar preocupada, porque eles não vão ficar te perguntando como é que já existia luz e não existia sol. É porque a gente tem a ideia de luz-sol. Quando a gente já fala luz, a gente já vai diretamente para o sol, como se o sol fosse a fonte da luz, né? Mas não é. Pastor, o senhor queria falar alguma coisa? É isso aí. Ah. Aquela luz ali é a revelação de Deus, né, sobre todo o universo. Uhum. Todo o universo. É. Aqui, ó. Mas é difícil a gente. É muito difícil. É muito. É. É. Para nós é muito difícil entender, mas. Tudo escuro. Olha como é que começou. Haja luz. Puta, você liga. Tudo. Aí ela vai perceber. A antena aqui que ela vai achar que é da lâmpada. É uma discussão muito boa. Aham. Não, é muito complexo. Sim? O problema é o seguinte, na época da Marlene não se havia tanta informação como tem hoje. É. E aí, realmente, É. ela vai ficar na encruzilhada, porque ela vai falando, peraí, luz, sol. É. Acho que não, mas as crianças, quando está dando aula, elas se apegam a pequenos É. detalhes. É. Imagina na época de Moisés, que existia o que? Era um marinho, né? É. Estava muito restrito ali. É. Não É. é como hoje, né? Você bota uma fotodetector, você vai É. Isso é verdade. no estado inteiro de futebol, né? É. Então, eu penso assim, como foi difícil para Moisés traduzir a revelação. Nossa. Escrita
É por isso que a gente tem que sempre ter bem claro na nossa mente que a gente tem que entender o contexto que foi escrito o texto. Porque, igual o pastor falou, como que Moisés punha, Deus criou a luz, como que põe isso num contexto onde que as pessoas, assim, mal entendiam o que era luz, por assim dizer. Então, assim, a gente tem que sempre ter em mente a questão do contexto que as coisas foram escritas, para quem que elas foram escritas, como eu disse no começo. A Bíblia foi escrita para todos os povos, de todos os tempos. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós temos que entender para quem que a Bíblia foi escrita, quem escreveu a Bíblia e o seu contexto. Vamos fazer uma oração então para terminarmos, irmãos? Orlando, espero que tenha ficado um pouco mais claro. É um pouco difícil mesmo, mas espero que eu possa ter ajudado eu e o pastor a ficar um pouco mais claro. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e Pai, graças te dou por mais esse dia. Te agradecemos, Senhor, pelo estudo que tivemos aqui. Te peço, ó Pai, que o Senhor possa estar nos dando um entendimento, ó Pai, que possamos estar entendendo cada dia mais e mais a Tua palavra, Senhor. Te peço que o Senhor possa estar abrindo os nossos corações e nos falando, ó Pai, e nos revelando o Senhor diariamente, Pai. Em nome de Jesus. Amém.